polícia está investigando uma história que seria a seguinte: um policial, numa cidade do interior, estava com uma viatura e decidiu fazer uma festa. Tirou a farda e, a paisano, colocou dentro da viatura da Polícia Militar do Estado do Piauí 4 mulheres. E estava lá se divertindo. Em dado momento, a mulher foi dirigir, uma delas foi dirigir a viatura. Uma viatura de grande porte, inclusive. Perdeu o controle, o carro capotou, prejuízo, gente, de R$210 mil, aproximadamente, com a viatura esculhambadíssima. O caso está sendo apurado pela polícia e, felizmente, nós não estamos falando aqui em morte de ninguém, mas do Thiago Melo. Pelas imagens da viatura que eu vi, poderia ter resultado em ferimentos graves naquele acidente dentro de uma viatura da Polícia Militar, Thiago. Como é que a PM trata um caso desse? Thiago Melo, boa tarde. Olá, Joelson, boa tarde a você e a todos. Vamos aí mostrar, então, a imagem da viatura que ficou bem avariada, né? Ficou bem danificada. E como é praxe na Polícia Militar, todas as vezes que acontece um acidente envolvendo um veículo, qualquer patrimônio da corporação, existe uma apuração. E o instrumento utilizado foi um inquérito técnico feito pela própria Polícia Militar. Foi concluído agora no último dia 15 de setembro, na semana passada, o acidente foi em julho, e os encaminhamentos adotados nesse inquérito técnico foram imputar o prejuízo na importância de R$210 mil ao condutor, no caso, o soldado da Polícia Militar. Determinar a notificação do causador das avarias, a fim de compor uma solução amigável. Determina também que a viatura seja recolhida, devolvida à locadora, né, e seja tirada da carga lá da 2ª Companhia do 11º Batalhão, bem como a sua substituição. Prevê também a publicação em um boletim interno aqui da Polícia Militar, a solução desse inquérito, e que seja encaminhados os autos ao comandante-geral da Polícia Militar, via Corregedoria da PM, para homologação e providências julgadas cabíveis. No final das contas, foi imputada ao policial militar a responsabilidade por este acidente, que, como você falou, aconteceu em julho deste ano, quando um soldado da PM, que era lotado no GPM de Campo Alegre do Fidalgo, no sul do Piauí, se envolveu em um acidente durante a noite entre os municípios de Campo Alegre e São João do Piauí. A gente passa a conversar a partir de agora com o diretor de comunicação em exercício da PM, Major Tiago, a quem a gente deseja uma boa tarde. Pô, Major, por que nesse caso foi imputado ao condutor, ao policial militar, a responsabilidade por arcar com os prejuízos? Essa situação, né, de que ele desviou a finalidade da viatura já está caracterizada e isso pesou no resultado desse inquérito? Olha, a gente está falando de um procedimento administrativo, então ele precisa ser carreado em provas. O inquérito técnico é um procedimento que é instaurado em qualquer acidente com viaturas, certo? Então a gente precisa analisar todo agente público, e o policial militar não é diferente dentro desse processo, ele precisa responder por aquele material que está sob a sua custódia, tá certo? Então, nesse caso, esse é um dos procedimentos só que foi verificado. Então, o que nós estamos vendo aqui é basicamente o dano. Então, se o policial deu ou não causa a esse acidente, se foi responsabilidade dele, se foi responsabilidade mecânica, é isso que o inquérito busca averiguar. Ao final desse resultado, esses autos eles são encaminhados ao comandante-geral para fazer a homologação e é publicado em boletim do comandante-geral. O próximo passo seria, então, encaminhar a PGE para a execução, né, desse montante, tá certo? Conforme foi colocado no inquérito. Mas isso não obsta quaisquer outros procedimentos com relação à conduta policial, com relação à legalidade, à disciplina, à hierarquia, que para nós, policiais militares, são valores constitucionais, são basilares da nossa instituição. E isso a gente monitora e a gente acompanha com muito zelo através da nossa corregedoria. É fato que esse militar foi preso após este caso? Sim, ele foi autuado em flagrante pela sua conduta
E os próximos passos da Corregedoria, muito provavelmente, serão a abertura de um procedimento administrativo para verificar se existe ou não condições dele permanecer nas fileiras da instituição ou não. A informação que nós obtivemos é de que ele teria pego a viatura para participar de uma festa privada e que estaria acompanhado de mulheres que, inclusive, se acidentaram também, que uma estaria ao volante. Isso, de fato, já está comprovado, Major? Olha, quando a gente fala de processo e procedimento, quando a gente está em fase de inquérito, em fase de apuração administrativa, a gente só pode falar de elementos de informação. Então, só podemos falar que o que houve A, B ou C foi realizado ou não depois de um processo contraditório, dando ampla defesa. Então, por uma questão de legalidade, quaisquer outras afirmações, a gente precisa aguardar o andamento do processo, né? Ou o processo criminal ou o processo administrativo disciplinar, passando sim pela parte de ampla defesa e contraditória, para a gente poder fazer quaisquer afirmações mais específicas. Já está em andamento essa apuração? A gente recebeu agora, e aí está com a Corregedoria, ela está recebendo recentemente, então isso precisa dar um prazozinho, mas a informação da Corregedoria é que muito em breve esses novos procedimentos eles já serão, como é que a gente diz? Já vai ser aberto os procedimentos através de portaria. Nós temos uma pergunta do Joelson, pois não? Agradecer também ao oficial que nos atende, né, responsável pela comunicação. Queria perguntar o seguinte: vocês, é praxe na Polícia Militar, quando acontece um problema com a viatura, capotou, bateu, esculhambou por algum motivo, que o militar responsável pague por esse serviço? Ou só mesmo quando fica configurado um caso de uma eventual desobediência das normas de disciplina, por exemplo? Boa tarde, Joelson. O inquérito, ele serve exatamente para poder fazer essa averiguação, com base nas provas. Se foi falha humana, se foi um desídio do policial, se foi doloso, se foi culposo, se foi pré-doloso. Então, o inquérito, ele visa verificar todas essas situações. E para cada caso é um caso. Existem acidentes? Sim, existem acidentes. Nesse caso, o policial ele não é responsabilizado. Por quê? Porque o acidente ocorreu por circunstâncias alheias à sua vontade. E o procedimento ele vai servir para poder basear e lastrear exatamente esse tipo de decisão administrativa. Joelson? A outra questão diz respeito à informação de que esse carro vai ser devolvido a uma locadora. Os carros hoje que a polícia utiliza na rua, todos eles são assim, nesse tipo de contrato, locados, e uma vez o dano acontecendo, eles são devolvidos a essa empresa? Em janeiro desse ano, nós tivemos a entrega de mais de 240 viaturas, então nós tivemos esse ano, em janeiro mais ou menos, a maior renovação de frota da Polícia Militar. Ano passado, nós também recebemos viaturas por emenda parlamentar de bancada. Então, nós tivemos 70 viaturas espalhadas, então hoje nós estamos com uma frota praticamente toda nova na Polícia Militar. Estudos mostram que em determinadas circunstâncias, em determinadas situações, a viatura locada ela tem essa vantagem. Por quê? Porque imagine, se fosse uma viatura própria, nós precisaríamos terminar o serviço, fazer o inquérito, verificar todos os procedimentos para que a gente pudesse realmente consertar e substituir essa viatura. E dentro do contrato de locação, não. A gente começa a verificar essa substituição de uma forma mais célere do que o normal. Então, muitas vezes é essa modalidade então, que é adotada. Exatamente. Hoje, a maioria das nossas viaturas elas são locadas. Tá certo, Major. Há um prazo para a gente finalizar, um prazo para a conclusão do procedimento, para no final dizer se esse policial tem condições de permanecer ou não na corporação e ele fica trabalhando enquanto isso? Aí todas essas outras vicissitudes, eu não sei como é que está a situação dele hoje, a gente precisa checar na Corregedoria, se ele está, porque como ele recebe, ele foi preso em flagrante, então a gente precisa se ele está em liberdade provisória ou se ele se encontra ainda em prisão preventiva. Confesso que essa informação eu não tenho para passar para você aqui. Então, mas o procedimento administrativo disciplinar ele corre normalmente e aí é muito variável porque vai depender da quantidade de prova, vai depender da produção de provas, vai depender da defesa. Então eu não tenho como te dar um prazo exato de quando esse procedimento pode encerrar.
Muito obrigado ao Major Tiago, diretor de comunicação em exercício da Polícia Militar do Piauí, pelas informações. Joelson. Muito obrigado, Tiago Melo. Muito obrigado também ao oficial Tiago, também, que atendeu a gente muito gentilmente, dando as explicações, esclarecendo o que há de fato em torno desse caso. E é um exemplo de como é importante o rigor na Polícia Militar, né? Você tem ali um episódio que é flagrante, o camarada automaticamente já está afastado, já vai para a prisão, porque cometeu um ato de indisciplina grave, que foi esse, supostamente, de permitir que se houvesse uma festa. Evidentemente que nós estamos falando aqui baseados no que foi apurado pela Polícia Militar até o momento. Ainda há muita coisa para se dizer, há muito processo para correr e há, inclusive, a possibilidade do rapaz dizer que não, estava numa perseguição policial, tá aí, o carro foi... Quase peguei os bandidos. E tudo isso é possível dentro de um processo ainda não terminado. Agora, a polícia caminha para a conclusão dos fatos, apontando para a possibilidade que foi descrita aí no próprio documento da PM, então nós temos aí um fato que é considerado, sim, bastante grave. E vale o alerta, hein, gente? Se você observar alguma pessoa em qualquer carro público, não precisa ser viatura, sendo utilizado de forma indevida, denuncie para que as pessoas possam tomar providências antes que casos graves como esses aconteçam.